Evangelhos das revelações de Jesus Cristo na Galileia, o Evangelho da verdade, os regentes do mundo do caos e o aprisionamento da alma, a revelação do Logos e a alegria do conhecimento. O Evangelho da verdade é alegria para aqueles que receberam do Pai da verdade a graça de conhecê-lo pelo poder do Logos, que veio do pleroma e que está no pensamento e na mente do Pai. Ele é quem é chamado de o Salvador, pois esse é o nome da obra que ele deve fazer para a redenção daqueles que não conheceram o Pai. Pois o nome do Evangelho é a revelação da esperança, pois essa é a descoberta daqueles que o buscam, porque o todo buscou aquele de quem ele havia surgido. Veja, o pleroma está dentro dele, aquele ilimitado, inconcebível, que é melhor do que todo pensamento. Esse desconhecimento a respeito do Pai trouxe terror e medo sobre a humanidade, e o terror tornou-se denso como uma névoa que ninguém conseguia enxergar. Devido a isso, o erro se fortaleceu, mas o arconte trabalhou em vão em sua substância ílica, porque não conhecia a verdade. Ele assumiu uma figura modelada enquanto preparava, em poder e em beleza, o substituto para a verdade. Isso, então, não era uma humilhação para ele, aquele ilimitado, inconcebível. Pois eles eram como nada, esse terror e esse esquecimento, e essa figura de falsidade, enquanto a verdade estabelecida é imutável, imperturbável e completamente bela. O Evangelho da verdade e a destruição do esquecimento. Por esta razão, não leve o erro muito a sério. Assim, uma vez que não tinha raiz, estava em uma névoa em relação ao Pai, envolvido em preparar obras e esquecimentos e medos para, por estes meios, enganar aqueles do meio e torná-los escravos. O esquecimento do erro não foi revelado, não se tornou luz ao lado do Pai. O esquecimento não existia com o Pai, embora existisse por causa dele. O que existe nele é o conhecimento, que foi revelado para o esquecimento poder ser destruído, e que eles pudessem conhecer o Pai. Uma vez que o esquecimento existia porque eles não conheciam o Pai, se eles então vierem a conhecer o Pai, a partir daquele momento o esquecimento deixará de existir. Esse é o Evangelho daquele a quem eles buscam, que ele revelou aos perfeitos através das misericórdias do Pai, como o mistério oculto, Jesus Cristo. Por meio dele, ele iluminou aqueles que estavam nas trevas, devido ao esquecimento. Ele os iluminou e lhes deu um caminho, e esse caminho é a verdade que ele lhes ensinou. Por essa razão, o erro estava irado com ele, então o perseguiu. Estava angustiado por ele, então o tornou impotente. Ele foi pregado em uma cruz. Ele se tornou um fruto do conhecimento do Pai. Ele, no entanto, não os destruiu porque eles comeram dele. Ele, em vez disso, fez com que aqueles que comeram dele ficassem alegres por causa dessa descoberta, a perfeição do Pai e a unidade do todo. E quanto a ele, ele os encontrou em si, e eles o encontraram em si mesmos, aquele ilimitado, inconcebível, aquele Pai perfeito que fez o todo, em quem o todo está e de quem o todo carece, já que ele reteve em si a perfeição deles, que ele não havia dado ao todo. O Pai não é ciumento. Que ciúme de fato há entre ele e seus membros? Pois, mesmo se o Aion tivesse recebido sua perfeição, eles não teriam sido capazes de se aproximar da perfeição do Pai, porque ele reteve sua perfeição em si mesmo, dando-a a eles como um caminho para retornar a ele e como um conhecimento único em perfeição. Ele é aquele que colocou o todo em ordem, e em quem o todo existia, e a quem o todo carecia. Como alguém de quem alguns não têm conhecimento, ele deseja que o conheçam e que o amem. Pois o que faltava ao todo, senão o conhecimento do Pai? Ele se tornou um guia silencioso e em repouso. No meio de uma escola, ele veio e falou a palavra, como um mestre. Aqueles que eram sábios em sua própria estimativa vieram para colocá-lo à prova, mas ele os desacreditou como pessoas de cabeça vazia.
Eles o odiavam porque eles realmente não eram homens sábios. Depois deles vieram também as crianças pequenas, aquelas que possuem o conhecimento do Pai. Quando se fortaleceram, foram ensinados os aspectos da face do Pai, e vieram a conhecer, e foram conhecidos, sendo glorificados e deram glória. O livro da vida e o decreto do Pai. Em seus corações, o livro vivo do vivo estava manifesto, o livro que foi escrito no pensamento e na mente do Pai, e desde antes da fundação do todo, está naquela parte incompreensível dele. Ninguém pôde pegar este livro porque ele estava reservado para aquele que pudesse tanto pegá-lo quanto se tornar ressurreição. Ninguém pôde se manifestar daqueles que acreditavam na salvação enquanto aquele livro não tivesse surgido. Por esta razão, o compassivo e fiel Jesus foi paciente em seus sofrimentos até pegar aquele livro, pois sabia que sua ressurreição significava vida para muitos. Assim como no caso de um testamento que ainda não foi aberto, pois a fortuna do falecido dono da casa está oculta, assim também no caso da totalidade, que estava oculta enquanto o Pai do todo era invisível e único em si mesmo, em quem toda dimensão tem sua fonte. Por esta razão, Jesus surgiu. Ele pegou aquele livro como seu. Ele foi pregado em uma cruz. Ele afixou o decreto do Pai na cruz. A humilhação de Cristo e a ascensão ao Pai. Oh, que grande ensinamento! Ele se humilha até a morte, embora esteja vestido de vida eterna. Tendo se despido desses trapos perecíveis, ele se vestiu de incorruptibilidade, que ninguém poderia tirar dele. Tendo entrado no território vazio dos medos, ele passou diante daqueles que foram despidos pelo esquecimento, sendo conhecimento e perfeição, proclamando as coisas que estão no coração do Pai, de modo que ele se tornou a sabedoria daqueles que receberam instrução. Mas aqueles que devem ser ensinados, os vivos, que estão inscritos no livro dos vivos, aprendem por si mesmos, recebendo instruções do Pai, voltando-se para ele novamente. O conhecimento do Pai e o retorno à unidade. Como a perfeição do todo está no Pai, é necessário que o todo ascenda a ele. Portanto, se alguém tem conhecimento, ele obtém o que lhe pertence e o atrai para si, pois aquele que é ignorante é deficiente, e é uma grande deficiência, pois lhe falta aquilo que o tornará perfeito. Como a perfeição do todo está no Pai, é necessário que o todo ascenda a ele e que cada um obtenha as coisas que são suas. Ele as registrou primeiro, tendo preparado para serem dadas àqueles que vieram dele. Aqueles cujo nome ele conheceu primeiro foram chamados por último, de modo que aquele que tem conhecimento é aquele cujo nome o Pai pronunciou. Pois aquele cujo nome não foi falado é ignorante. De fato, como alguém ouvirá se seu nome não foi pronunciado? Pois aquele que permanece ignorante até o fim é uma criatura do esquecimento e perecerá com ele. Se não é assim, por que esses miseráveis não têm nome? Porque eles não têm som. Portanto, se alguém tem conhecimento, ele é do alto. Se ele é chamado, ele ouve, ele responde. E ele se volta para aquele que o chamou, e ele ascende a ele, e ele sabe como ele é chamado. Uma vez que ele tem conhecimento, ele faz a vontade daquele que o chamou. Ele deseja agradá-lo, e ele encontra descanso. Ele recebe um certo nome. Aquele que assim adquire conhecimento, sabe de onde veio e para onde está indo. Ele sabe disso como uma pessoa que, tendo se embriagado, se afastou de sua embriaguez e, tendo voltado a si mesmo, restaurou o que é seu. Ele desviou muitos do erro. Ele foi antes deles para seus próprios lugares, de onde partiram quando erraram, devido à profundidade daquele que cerca cada lugar, enquanto não há nada que o cerca. Foi uma grande maravilha que eles estivessem no Pai, sem o conhecer, e que eles pudessem sair por conta própria, já que eles não podiam contê-lo e conhecê-lo em quem eles estavam, pois de fato sua vontade não havia saído dele. Pois ele o revelou como um conhecimento com o qual todas as suas emanações concordam, a saber,
o conhecimento do livro vivo que ele revelou aos Aions, finalmente como suas palavras, mostrando a eles que estas não são meramente vogais nem consoantes, para que alguém possa lê-las e pensar em algo vazio de significado. Pelo contrário, são palavras que transmitem a verdade. Elas são pronunciadas apenas quando são conhecidas. Cada palavra é uma verdade perfeita, como um livro perfeito por serem palavras escritas pela mão da unidade, já que o Pai as escreveu para os Aeons, para que eles, por meio de suas palavras, conhecessem o Pai, a criação, a existência e o conhecimento. Enquanto sua sabedoria medita no Logos, e uma vez que seu ensinamento o expressa, seu conhecimento foi revelado. Sua honra é uma coroa sobre ele. Uma vez que sua alegria concorda com ele, sua glória o exaltou. Ele revelou sua imagem. Ele obteve seu descanso. Seu amor tomou forma corporal ao redor dele. Sua confiança o abraçou. Assim, o Logos do Pai avança para o todo, sendo o fruto de seu amor e expressão de sua vontade. Ele sustenta o todo. Ele escolhe e também toma a forma do todo, purificando-o e fazendo-o retornar ao Pai e à Mãe, Jesus, da mais extrema doçura. O Pai abre seu seio, mas seu seio é o Espírito Santo. Ele revela sua essência oculta, que é seu Filho, para que, através da compaixão do Pai, os Aeons possam conhecê-lo, terminar sua busca cansativa pelo Pai e descansar nele, sabendo que isso é descanso. Depois que ele preencheu o que estava incompleto, ele acabou com a forma. A forma dele é o mundo, aquilo a quem ele serviu. Pois onde há inveja e conflito, há uma incompletude, mas onde há unidade, há completude. Já que essa incompletude surgiu porque eles não conheciam o Pai, então, quando eles conhecem o Pai, a incompletude, daquele momento em diante, deixará de existir. Assim como a ignorância de alguém desaparece quando ele ganha conhecimento, e assim como a escuridão desaparece quando a luz aparece, assim também a incompletude é eliminada pela completude. Certamente, daquele momento em diante, a forma não é mais manifesta, mas será dissolvida em fusão com a unidade, pois agora suas obras estão espalhadas. Com o tempo, a unidade tornará as dimensões completas. Por meio da unidade, cada um se entenderá. Por meio do conhecimento, ele se purificará da diversidade com uma visão em direção à unidade, devorando a matéria dentro de si como fogo e escuridão pela luz, morte pela vida. Certamente, se essas coisas aconteceram a cada um de nós, é apropriado para nós, certamente, pensarmos sobre o todo para que a casa seja santa e silenciosa para a unidade. Como pessoas que se mudaram de um bairro, se elas têm alguns pratos ao redor que não são bons, elas geralmente os quebram. No entanto, o dono da casa não sofre uma perda, mas se alegra, pois no lugar desses pratos defeituosos, há aqueles que são completamente perfeitos. Pois este é o julgamento que veio de cima e que julgou cada pessoa, uma espada de 2 gumes, desembainhada cortando este lado e aquele. O Logos, existindo nos corações daqueles que o falam, manifestou-se não apenas como som, mas assumiu uma forma física. Então, uma grande perturbação ocorreu entre os pratos, pois alguns foram esvaziados, outros preenchidos, alguns foram providos, outros foram removidos, alguns foram purificados, outros ainda foram quebrados. Todas as dimensões foram abaladas e perturbadas, pois não tinham decência nem estabilidade. O erro foi perturbado sem saber o que deveria fazer. Foi perturbado, lamentava, estava fora de si porque não sabia de nada. Quando o conhecimento, sendo sua abolição, se aproximava dele com todas as suas emanações, o erro é vazio, pois não há nada nele. A verdade apareceu, e todas as suas emanações a reconheceram. Eles realmente saudaram o Pai com um poder completo, e que os une ao Pai. Pois cada um ama a verdade, porque a verdade é a boca do Pai.
Sua língua é o Espírito Santo, que o une à verdade, prendendo-o à boca do Pai por sua língua, no momento em que ele receberá o Espírito Santo. A manifestação do Pai e a dissolução da matéria. Esta é a manifestação do Pai e sua revelação aos seus aions. Ele revelou seu eu oculto e o explicou. Pois quem é que existe se não é o próprio Pai? Todas as dimensões são suas emanações. Eles sabiam derivar dele como filhos de um homem perfeito. Eles sabiam que ainda não tinham recebido forma, nem haviam recebido um nome, cada um dos quais o Pai produz. Se eles naquele momento recebem forma de seu conhecimento, embora estejam verdadeiramente nele, eles não o conhecem. Mas o Pai é perfeito, pois ele conhece cada dimensão que está dentro dele. Se ele quiser, ele revela qualquer um que ele deseja, dando-lhe uma forma e dando-lhe um nome, e ele lhe dá um nome e o faz vir à existência. Aqueles que ainda não existem são ignorantes daquele que os criou. Eu não digo, então, que aqueles que ainda não existem não são nada, mas eles estão nele que desejará que eles existam quando ele quiser, como o evento que vai acontecer. Por um lado, ele sabe, antes que qualquer coisa seja revelada, o que ele produzirá. Por outro lado, o fruto que ainda não foi revelado não sabe nada, nem é nada também. Assim, cada dimensão que por sua vez está no Pai, vem do existente, que por sua vez o estabeleceu a partir do inexistente. Pois aquele que não existe, de modo algum, nunca existirá. A obtenção de conhecimento e o despertar da alma. O que então é que ele quer que ele pense? Eu sou como as sombras e fantasmas da noite. Quando a manhã chega, este sabe que o medo que ele experimentou não era nada. Assim, eles eram ignorantes do Pai. Ele é aquele a quem eles não viam. Como havia medo, confusão, falta de confiança, duplicidade e divisão, havia muitas ilusões concebidas por ele, o precedente, bem como ignorância vazia, como se estivessem dormindo profundamente e se encontrassem presas de sonhos perturbados. Ou há um lugar para onde eles fogem, ou eles não têm força quando vêm, tendo perseguido coisas não especificadas. Ou eles estão envolvidos em infligir golpes, ou eles próprios recebem hematomas, ou eles estão caindo de lugares altos, ou voam, embora não tenham asas. Outras vezes, é como se certas pessoas estivessem tentando matá-los, embora não haja ninguém os perseguindo. Ou eles próprios estão matando aqueles ao lado deles, por estarem manchados por seu sangue. Aqueles que passaram por essas experiências e despertaram de sua confusão perceberão que os sonhos que tiveram foram insignificantes e sem sentido. É assim que aqueles que lançam a ignorância deles como sono não a consideram como algo, nem consideram suas propriedades como algo real, mas eles as renunciam como um sonho na noite e consideram o conhecimento do Pai como o amanhecer. É assim que cada um agiu, como se estivesse dormindo, durante o tempo em que era ignorante, e assim ele entende, como se estivesse despertando. E feliz é o homem que vem a si mesmo e desperta. Na verdade, abençoado é aquele que abriu os olhos do cego, e o Espírito veio a ele apressadamente quando o levantou. Tendo dado sua mão ao que estava deitado de bruços no chão, ele o colocou firmemente em seus pés, pois ele ainda não havia se levantado. Ele lhes deu os meios de conhecer o conhecimento do Pai e a revelação de seu Filho, pois quando eles o viram e ouviram, ele permitiu que eles experimentassem, cheirassem e agarrassem o Filho amado. O Filho revela a palavra do Pai. Cristo apareceu, informando-os sobre o Pai, o único, o inefável, o imprescindível, o ilimitado, o incorruptível. Ele os inspirou com o que está na mente, enquanto fazia sua vontade. Muitos receberam a luz e se voltaram para ele. Contudo, aqueles homens que estavam iludidos pelo mundo eram estranhos a ele e não discerniram sua aparência, nem o reconheceram.
pois ele se apresentou em semelhança de carne, e nada fechou seu caminho, porque era incorruptível e irrestrito. Cristo proclamou a palavra imaculada, enquanto falava do coração do Pai e compartilhava novas revelações. A luz falou através de sua boca, e sua voz trouxe vida. Cristo lhes deu pensamento e entendimento, misericórdia e salvação e o espírito de força, derivado da imensidade do Pai e inefável. Cristo fez com que as punições e flagelos cessassem, ao serem eles, os arcontes, que fizeram com que muitos necessitados de misericórdia se desviassem do Pai em erro e em correntes do esquecimento. E ele poderosamente os destruiu e ridicularizou com o conhecimento. Cristo se tornou um caminho para aqueles que se desviaram e conhecimento para aqueles que eram ignorantes, uma descoberta para aqueles que buscavam, um apoio para aqueles que tremiam, uma pureza para aqueles que estavam contaminados. A parábola da ovelha perdida e o sábado verdadeiro. Ele é o pastor que deixou para trás as 99 ovelhas que não se desviaram e foi em busca daquela que estava perdida. Ele se alegrou quando a encontrou, pois 99 é um número da mão esquerda que a segura. No momento em que ele encontra o 1, no entanto, o número inteiro é transferido para a mão direita. Assim é com aquele que carece de 1, isto é, toda a mão direita que atrai aquilo em que é deficiente, agarra-o do lado esquerdo e transfere-o para a direita. Desta forma, então, o número se torna 100. Este número significa o Pai. Ele trabalhou até no sábado pelas ovelhas que encontrou caídas no poço. Ele salvou a vida daquela ovelha, trazendo-a para cima do poço para que vocês possam entender completamente o que é esse sábado, vocês que possuem pleno entendimento. É um dia em que não é apropriado que a salvação seja ociosa, para que vocês possam falar daquele dia celestial, que não tem noite, e do sol, que não se põe, porque é perfeito. Diga então em seu coração que você é este dia perfeito, e que em você habita a luz que não falha, proclamando a verdade e o conhecimento a respeito do Pai inefável. Falai sobre a verdade àqueles que a buscam, e sobre o conhecimento àqueles que, em seu erro, cometeram pecado. Tornai seguros os que tropeçam, e estendei as mãos aos doentes, alimentai os famintos, e tranquilizai os que estão atribulados. Fomentai homens que amam, levantai e despertai os que dormem, pois sois este entendimento que encoraja. Se os fortes seguirem este curso, serão ainda mais fortes. Voltai a vossa atenção para vós mesmos. Não vos preocupeis com outras coisas, nomeadamente com aquilo que lançastes fora de vós mesmos, com aquilo que rejeitastes. Não volteis a eles para os comer. Não sejais comidos por traças. Não sejais comidos por vermes, pois já o sacudiste. Não sejais um lugar do diabo, pois já o destruístes. Não fortaleçais os vossos últimos obstáculos, porque isso é repreensível, pois o iníquo não é nada, ele prejudica a si mesmo mais do que a lei. Pois esse faz as suas obras porque é uma pessoa sem lei. Mas este, porque é justo, faz as suas obras entre os outros. Fazei, pois, a vontade do Pai, porque sois dele. Pois o Pai é doce e sua vontade é boa. Ele conhece as coisas que são suas, para que vocês possam descansar nelas. Pois pelos frutos se conhece as coisas que são suas, que elas são filhos do Pai, e se conhece seu aroma, que vocês se originam da graça de seu semblante. Por esta razão, o Pai amou o seu aroma, e ele se manifesta em todo lugar. Quando é misturado com a matéria, ele dá seu aroma à luz, e em seu descanso, ele o faz acender em toda forma e em todo som, pois não há narinas que sintam o aroma, mas é o Espírito que possui o sentido do olfato e o atrai para si e afunda no aroma do Pai. Ele é, de fato, o lugar para isso, e ele o leva para o lugar de onde veio, no primeiro aroma que é frio. É algo em uma forma psíquica, assemelhando-se à água fria que é fluida já que está em solo que não é duro, do qual aqueles que o veem pensam,
é terra. Depois ele se torna macio novamente. Se uma respiração é tomada, geralmente está quente. Os aromas frios, então, são da divisão. Por essa razão, o Pai veio e destruiu a divisão e trouxe o pleroma quente do amor, para que o frio não retorne, mas a unidade do pensamento perfeito prevaleça, o julgamento, a verdade e o Espírito Santo. Esta é a palavra do Evangelho da descoberta do pleroma para aqueles que esperam pela salvação que vem do alto. Quando sua esperança, pela qual estão aguardando, está esperando, aqueles cuja semelhança é a luz na qual não há sombra, então naquele momento o pleroma está prestes a vir. A deficiência da matéria, no entanto, não é devido à ilimitação do Pai, que vem no momento da deficiência. E ainda assim, ninguém é capaz de dizer que o incorruptível virá dessa maneira. Mas a profundidade do Pai está aumentando, e o pensamento de erro não está com ele. É uma questão de cair, e uma questão de ser prontamente colocado de pé ao encontrar aquele que veio a ele e que voltará. Pois esse retorno é chamado de arrependimento. Por essa razão, a incorruptibilidade soprou. Ela seguiu aquele que pecou para que ele pudesse encontrar descanso. Pois o perdão é o que permanece para a luz na deficiência, a palavra do pleroma. Pois o médico corre para o lugar em que há doença, porque esse é o desejo que ele tem. O doente está em uma condição deficiente, mas ele não se esconde, porque o médico possui aquilo que lhe falta. Dessa maneira, a deficiência é preenchida pelo pleroma, que não tem deficiência, que se entregou para preencher aquele que é deficiente, para a graça poder tirá-lo, então, da área que é deficiente e não tem graça. Devido a isso, ocorreu uma diminuição no lugar onde não há graça. Naquele que é pequeno, que é deficiente, é tomado. Quando a parte diminuída foi restaurada, aquele necessitado revelou-se como plenitude, ou seja, a descoberta da luz da verdade que brilhou em sua direção, porque ele é imutável, ungindo os eleitos com a misericórdia do Pai. Por essa razão, aqueles que foram atribulados falam sobre Cristo em seu meio, para poderem receber um retorno, e ele possa ungí-los com o unguento. O unguento é a piedade do Pai, que terá misericórdia deles. Mas aqueles a quem ele ungiu são aqueles que são eleitos, pois os vasos cheios são aqueles que são habitualmente usados para unção. Mas quando uma unção é concluída, o vaso geralmente está vazio, e a causa de sua deficiência é o consumo de seu unguento. Então, um sopro é extraído apenas através do poder que ele tem. Mas aquele que não tem deficiência, não confia em ninguém além dele, nem derrama nada. Mas o que é deficiente é preenchido novamente pelo Pai perfeito. Ele é bom. Ele conhece suas plantações, porque ele é aquele que as plantou em seu paraíso. E seu paraíso é seu lugar de descanso, o princípio e fim. Esta é a perfeição no pensamento do Pai, e estas são as palavras de sua reflexão. Cada uma de suas palavras é obra de sua vontade somente, na revelação de seu Logos. Como elas estavam nas profundezas de sua mente, o Logos, sendo o primeiro a surgir, fez com que elas aparecessem, com um intelecto que fala a palavra única por meio de uma graça silenciosa. Era chamado de pensamento, pois elas estavam nele antes de se manifestarem. Aconteceu então que foi o primeiro a surgir, no momento agradável à vontade daquele que a desejou, e é na vontade que o Pai está em repouso e com a qual ele está satisfeito. Nada acontece sem ele, nem nada ocorre sem a vontade do Pai. Mas sua vontade é incompreensível. Sua vontade é sua marca, mas ninguém pode conhecê-la, nem é possível que se concentrem nela para possuí-la. Mas o que ele deseja acontece no momento em que ele deseja, mesmo que a visão não agrade a ninguém. É a vontade do Pai, pois o Pai conhece o começo de todos eles, assim como o fim deles. Pois quando o fim deles chegar, ele os questionará na cara deles. O fim, você vê, é o reconhecimento daquele que está oculto, isto é, o Pai, de quem o começo saiu.
e para quem retornarão todos os que dele vieram, pois eles foram manifestos para a glória e a alegria do seu nome. O Filho é o nome e a revelação do Pai, e o nome do Pai é o Filho. É ele quem, no princípio, deu um nome àquele que emanou dele. Ele é o mesmo, e ele o gerou para um filho. Ele lhe deu seu nome que lhe pertencia, ele, o Pai, que possui tudo o que existe ao seu redor. Ele possui o nome, ele tem o Filho. É possível para eles vê-lo. O nome, no entanto, é invisível, pois ele sozinho é o mistério do invisível, prestes a chegar aos ouvidos completamente preenchidos com ele, através da agência do Pai. Além disso, quanto ao Pai, seu nome não é pronunciado, mas é revelado por meio de um Filho. Assim, então, o nome é grandioso. Quem, então, pôde pronunciar um nome para ele? Este grandioso nome, exceto ele, a quem o nome pertence, e os filhos do nome, em quem o nome do Pai está em repouso. Que eles mesmos, por sua vez, estão em repouso em seu nome, já que o Pai não tem começo. Foi ele somente quem o gerou para si mesmo como um nome no começo, antes de ter criado os aeons, que o nome do Pai deveria estar sobre suas cabeças como um Senhor, isto é, o nome real, seguro por sua autoridade e por seu poder perfeito. Pois o nome não é tirado de léxicos, nem seu nome é derivado de nomeação comum, mas é invisível. Ele deu um nome a si mesmo somente, porque ele somente o viu, e porque ele somente podia dar a si mesmo um nome. Pois aquele que não existe não tem nome, pois que nome alguém daria a ele que não existisse? No entanto, aquele que existe também com seu nome, e ele somente o conhece, e a ele somente o Pai deu um nome. O Filho é seu nome. Ele não o manteve, portanto, secretamente escondido, mas o Filho veio à existência. Ele mesmo lhe deu um nome. O nome, então, é o do Pai, assim como o nome do Pai é o Filho. Pois, de outra forma, onde a compaixão encontraria um nome fora do Pai? Mas alguém provavelmente dirá ao seu companheiro: quem daria um nome a alguém que existiu antes dele, como se de fato as crianças não recebessem seu nome de um daqueles que as deram à luz? Acima de tudo, então, é apropriado para pensarmos sobre este ponto. O que é o nome? É o nome real. É, de fato, o nome que veio do Pai, por ser ele quem possui o nome. Ele não, veja bem, pegou o nome emprestado, como no caso de outros, devido à forma em que cada um deles vai ser criado. Este, então, é o nome autoritativo. Não há mais ninguém a quem ele o deu, mas ele permaneceu sem nome, não pronunciado, até o momento em que ele, que é perfeito, o pronunciou ele mesmo, e foi ele sozinho que conseguiu pronunciar seu nome e vê-lo. Quando lhe agradou, então, que seu filho fosse seu nome pronunciado, e quando ele deu este nome a ele, aquele que veio das profundezas falou de seus segredos, porque ele sabia que o Pai era bondade absoluta. Por esta razão, de fato, ele enviou este em particular, para que ele pudesse falar sobre o lugar e seu lugar de descanso de onde ele havia saído, e para que ele pudesse glorificar o pleroma, a grandeza de seu nome e a serenidade de seu Pai, o lugar dos bem-aventurados e o descanso eterno. Cada um falará sobre o lugar de onde surgiu, e para a região de onde recebeu seu ser essencial. Ele se apressará para retornar mais uma vez, e ele quer daquele lugar, o lugar onde ele estava, porque ele provou daquele lugar enquanto ele era nutrido e crescia, e seu próprio lugar de descanso é seu pleroma. Todas as emanações do Pai, portanto, são pleromas, e todas as suas emanações têm suas raízes naquele que as fez crescer a partir de si mesmo. Ele designou um limite. Elas, então, se tornaram manifestas individualmente para que pudessem estar em seu próprio pensamento, pois aquele lugar para o qual eles estendem seus pensamentos é sua raiz, que os eleva para cima através de todas as alturas até o Pai. Eles alcançam sua cabeça, que é descanso para eles,
e eles permanecem lá perto dela, para que eles digam que participaram de seu rosto por meio de abraços. Mas estes, deste tipo, não eram manifestos, porque eles não se elevaram acima de si mesmos, nem foram privados da glória do Pai, nem pensaram nele como pequeno, nem amargo, nem irado, mas como absolutamente bom, imperturbável, doce, conhecendo todas as dimensões, antes de virem à existência, e não tendo necessidade de instrução. Tais são aqueles que possuem do alto algo dessa grandeza imensurável, enquanto se esforçam em direção àquele único e perfeito que existe lá para eles, e eles não descem ao Hades. Eles não têm inveja nem gemidos, nem a morte está neles, mas eles descansam naquele que descansa, sem se cansar ou se envolver na busca da verdade. Mas eles, de fato, são a verdade, que o Pai está neles, e eles estão no Pai por serem perfeitos, inseparáveis daquele que é verdadeiramente bom. Eles não carecem de nada de forma alguma, mas recebem descanso, revigorados pelo Espírito. Eles ouvem sua raiz e eles têm lazer para si mesmos, eles em quem ele encontrará sua raiz, e ele não sofrerá nenhuma perda para sua alma. Tal é o lugar dos bem-aventurados, este é o lugar deles. Quanto ao resto, então, que eles saibam, em seu lugar, que não me convém, após ter estado no lugar de descanso, dizer mais nada. Mas ele é aquele em quem estarei para me dedicar em todos os momentos, ao Pai de todos e aos verdadeiros irmãos, aqueles sobre os quais o amor do Pai é prodigalizado e em cujo meio nada dele está faltando. São eles que se manifestam verdadeiramente por estarem naquela vida verdadeira e eterna, e falam da luz perfeita preenchida com a semente do Pai, que está em seu coração e no pleroma, enquanto seu espírito se alegra nela e glorifica aquele em quem estava, porque o Pai é bom, e seus filhos são perfeitos e dignos de seu nome, porque ele é o Pai. Filhos desse tipo são aqueles a quem ele ama. Glória ao Pai. Amém.